Gente! O Wagner, ele estava passeando numa floresta. Uma floresta densa, muitas árvores. E era mais ou menos umas 6 horas da tarde e estava começando a ficar escuro. Muito escuro. O Wagner estava preocupado, porque tinha que chegar cedo em casa, se a mulher era muito brava. O Wagner estava percorrendo a floresta, quando de repente... Houve um barulho! Meu Deus do céu. Era um barulho estranho, que Wagner nunca tinha ouvido falar na vida. O Wagner se aproximou de uma moita. Ele foi chegando na moita, de repente aparece o coelho Moisés. O coelho Moisés, paradinho, quase morto. Estava faltando uma parte, inclusive, da sua barriguinha. O Wagner olha para o lado e, de repente, ele não acredita no que ele estava vendo. Ali ao lado do pobre coelhinho Moisés, já morto, tinha um enorme urso. Aí, o urso foi se aproximando do Wagner. Se aproximando. E o urso, ele estava com fome, pois já tinha comido um pedaço do coelho Moisés. De repente, quando o urso ia atacar o Wagner, aparece um caçador. E o caçador veio. E veio. E aí o Wagner ficou parado. E o urso abriu a boca. E o quê? E o farol? Aí o urso. Aí o urso, o caçador viu o urso. Aí o caçador viu o urso e deu um disparo, só que ele errou o disparo. Aí o urso saiu correndo. O quê? O urso saiu correndo e nisso o coelhinho Moisés, vendo o caçador correndo atrás do urso, viu o coelhinho Moisés. Olha o coelhinho de novo. Aí tá. Aí o caçador foi correndo e isso deixou a arma cair. Deixou a arma cair. Aí o coelho, o caçador viu o coelho correndo atrás do urso. E tá embora. Como é que eu correu? O coelho correu? Não é que era o coelho, não pode. Ele fez. Não. Ele tava com viado. Assim, gente, eu falei urso, caçador e agora tem mais um. Ah, não. Vai lá. Bom, o urso começou a correr atrás do coelho. E o caçador começou a seguir o urso. E o Wagner, que estava com medo, ficou perto do caçador, obviamente. Só que, no decorrer da situação, o caçador viu que sua arma estava sem munição. Então ele pediu para o Wagner, que estava um pouco mais atrás, ir lá buscar o tranquilizador. O Wagner pegou o tranquilizador, só que ele tomou o tranquilizador, ele estava muito nervoso e acabou caindo, dormindo. Porque ele ele tomou o tranquilizador. O Wagner acabou dormindo
E o urso acabou comendo o coelho Moisés. Ô, mas tá de Moisés sempre se ferra. O urso, depois de bem alimentado, de comer o coelho Moisés, fugiu e o caçador viu que o Wagner estava demorando um tempo de caçador, resolveu procurar ele para ver o que tinha acontecido, até então para saber se o urso tinha matado ele ou não. De repente encontrou ele atirado no chão, dormindo, e O caçador mais estiloso, né? Tentou acordar. Aí, quando ele acordou, o urso estava na frente dos dois. Só que aí não tinha mais tranquilizante, não tinha mais bala, não tinha nada. Aí, o espírito do coelho voltou para ajudar os dois. E assustou o urso. Aí o espírito do coelho chegou perto do caçador e falou: falou pro outro caçador: eu vou correr atrás de você. aí você te pega. Daí o caçador começou a correr e daí o urso achou que ele estava com medo e daí começou a correr atrás do caçador e o caçador foi para atrás do Wagner e os dois ficaram abraçadinhos tremendo de medo. Daí Eu não entendi nada. só acabou a regra. Mais um. Inventou um clipe. Agora deixa todo mundo. Não entendi, não sei. o caçador e o Wagner ficaram abraçados no meio do... Pô, aí acabou com meus planos. Pai, nem não foi nada do Eu vou pegar isso já. Ah, vou chamar o padrão. Calma, Moisés. Vai lá. Aí eu fui para dar conviado umas coisas. Apareceu na hora em que o urso. Bem piada esse urso também. Eu ia dizer que o urso era o panda, que era eu, né? Tava cantando, pá. Só que eu tava abraçado, então já não sou eu. A alma penada do coelhinho apareceu pro urso e o caçador, né, tentou atirar o coelho. A alma penada do coelho, mas aí ele viu que não era, eu vou passar porque eu já não sei nem onde é que eu parei. Aí o caçador estava tentando atirar no coelho porque pensava que o coelho estava vivo, né? Esse coelho não morre nunca. Daí o caçador resolveu parar, não conseguia atirar na alma penada do coelho e pegou e convidou o Wagner para ir jantar na casa dele, porque eles estavam cansados de ficar andando pela floresta. E foram lá jantar lá só que só estavam os dois em casa. E daí teve sobremesa. Mais Começou. Aí, claro, que depois da janta deles, pintou o clima, é óbvio. Floresta.